A corrupção e o gangsterismo no governo nosso de cada dia. A CPI está de volta com novas revelações, como as ligações telefônicas de um senador governista, o Heisen, e de um militar para a representante que vendia a vacina superfaturada. Hoje também conhecemos finalmente o reverendo que negociava vacinas em nome do governo. Ele confessou o crime, chorou de arrependimento, mas não convenceu ninguém. A corrupção do governo federal está escancarada. Ao ser questionado pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o reverendo afirmou: "Senador, eu desconheço essa amplitude onde nós chegamos com governadores, com prefeitos, com prefeituras. Eu desconheço, eu não conversei com nenhum governador, com nenhum prefeito." O reverendo Hamilton Gomes mentiu na CPI da Covid no Senado. E-mails obtidos pela CNN Brasil mostram que, ao contrário da versão apresentada à comissão, o intermediador de vacinas negociou com municípios. Depois, ele teve que confessar: "Fomos usados de maneira ardilosa", disse o reverendo que negociou vacinas em nome do governo. Não posso fazer acusações de que seja parte de uma organização criminosa. Agora, eu não posso deixar de fazer esse registro respeitosamente a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria participou de algo, me parece que foge ou que fugiu totalmente ao escopo de atuação de Vossa Senhoria ao longo da vida. Pela formação, pela convicção de fé, pelos princípios. Cabe a um pastor, a um líder religioso, cuidar de gente. Semear a semente do Evangelho. Resgatar vidas, cuidar de vidas. Eu não sei se foi o que motivou Vossa Senhoria a tentar fazer mediação, não sei. Ou repito, ou se faria parte desse movimento todo, dessa dupla que apareceu aqui. E que naquele caso, para mim, dois trambiqueiros, pelo que eu vi aqui no âmbito desta CPI. Mas eu lhe pergunto aqui, e aí ao final, se quiser fazer uma ponderação, porque Vossa Senhoria usou agora há pouco uma palavra que mexeu muito aqui com as pessoas, porque chocou as pessoas, quando falou da bravata. Às vezes, tentando demonstrar relacionamento, demonstrar nível de proximidade. Talvez seja o momento para fazer um juízo de meia-culpa. Porque o que liberta, o princípio fundamental que nós seguimos é a verdade. É a verdade. E Vossa Senhoria conhece a verdade. Conhece a verdade dos fatos e conhece a verdadeira verdade. Então, eu queria lhe dar a oportunidade para fazer uma fala nesse sentido e dizer a essa CPI e ao Brasil: se arrepende? Foi vítima? Partícipe? Qual o seu real papel em tudo isso? Nobre senador, Marcos Rogério, e a minha família, todos são pastores, meus irmãos. Eu nasci no berço evangélico, fui presidente de jovens, fui presidente trabalhei, a primeira igreja que eu construí foi no lugar afastado, na roça, mesmo tendo conhecimento, ali eu fui pastor por muito tempo. Eu creio que foi o maior erro que eu fiz foi abrir a porta da minha casa aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. Eu abri a porta da minha casa num momento assim que eu estava enfrentando a perda de um ente querido da minha família. E eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto, tenho culpa, sim.
Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Mas eu estou aqui para voltar e dizer o que eu preciso. Quem me conhece sabe, lá na minha igreja eu tiro o meu sapato. Eu dou o meu sapato para pessoas carentes que chegam lá. Tudo que eu tive, eu vendi o meu carro, vendi tudo que eu tinha para dar para a igreja. Quem me conhece sabe, e esse erro que eu cometi foi um erro que, se pudesse voltar atrás, eu voltaria. Eu peço perdão a todos os senadores, a todos os deputados, e o que eu puder fazer para melhorar a vida de alguém. Para quem me conhece como pastor, hoje está me assistindo e está dizendo: esse eu conheço. Jamais fraudei ou tirei algo de alguém. Estou aqui para contribuir com o Brasil sempre. Senhor presidente, eu não farei mais perguntas ao reverendo Hamilton e espero muito sinceramente que essa seja a verdade que lhe motivou. E não cabe, assim, o ambiente de uma CPI é um ambiente absolutamente pesado, com todos, de uma posição ou de outra. Eu sempre procurei atuar aqui de maneira muito prudente, muito cautelosa, sem fazer pré-julgamentos. E não farei pré-julgamentos diante da fala de Vossa Senhoria. É uma situação realmente extremamente delicada, confusa, mas reitero que toda a narrativa construída em torno dessa negociação é uma narrativa que tem como foco tentar desqualificar o governo, ainda que reconheçam que não tenha havido um ato administrativo que possa ser apontado como ato de corrupção, como ato de ilegalidade. Porque o sistema de compliance do Ministério da Saúde funcionou bem. O sistema de controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem. Diferente do que aconteceu em outras épocas desse Brasil tão recente e que os brasileiros não têm memória curta. Há uma diferença entre o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. O governo de ontem e o governo de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Marco Rogério. Passarei a palavra ao senador Rogério Carvalho, Alessandro Vieira, Soraya, Isalci. A senadora Zenaide já falou? Senador Omar, eu estou na fila aí. Eu sou o próximo. O seu nome foi atirado aqui. Não, é porque na hora... Presidente, teve uma troca. Uma pergunta foi. Desculpa, senador Rogério. Desculpa, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Rogério Carvalho. Muito obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo a essa comissão. Senhor Hamilton Gomes de Paula. Eu inicialmente queria perguntar para o senhor se o senhor poderia falar brevemente, que o tempo da gente aqui hoje, sobre o seu currículo, como o senhor chegou a pastor. Posso sim. Eu fui diácono da Igreja Assembleia de Deus por 10 anos. Depois eu me tornei presbítero. Eu entrei no curso de teologia e depois me candidatei a evangelista. Fui consagrado pela Igreja Assembleia de Deus em 1998. Da credibilidade das pessoas com quem o senhor estava se desenvolvendo, em nenhum momento houve essa avaliação, essa peneirada aí para saber exatamente onde é que o senhor estava pisando? O meu advogado, ele é ex-delegado da Polícia Civil. Então ele conversou também com Dominguete, ele pediu para ter cuidado com as credenciais de Dominguete, mas nós, por essa sensibilidade que o Brasil estava vivendo, nós demos andamento na questão da vacina. Mas credenciais por credenciais, viu, senador Girão? As suas credenciais também não são muito boas, não. O senhor
é homenageado pelo Templo do Reverendo Moon. O senhor coloca uma série de entidades aí que estão desmentindo que fazem parte da sua. Então, a sua referência também em relação à sua prática é a mesma prática do Dominguete. É tudo Fanta. Aquela Fanta laranja que você toma, que não tem gosto de laranja, mas é Fanta. Então, o senhor agora chorou e se arrepende. O senhor chorou e se arrependeu do quê? De ter estado nessa operação das vacinas. Na operação das vacinas. Operação... Pois é. E aí, senador Eduardo Girão, sem querer politizar, sem querer... mas fazendo comparativo. A Pfizer manda 101 e-mails para o Ministério da Saúde. E o pastor, ele consegue, em horas que as portas se abriram para ele, você está me entendendo? Uma mágica, numa coisa espantosa. Daí o argumento do governo é não pagou. Não. Tripudiou da compra da vacina. Recebe em horas e se abre as portas para o reverendo entrar no Ministério da Saúde, coisa que o senhor não consegue fazer, coisa que eu não consigo fazer, coisa que nenhum senador consegue fazer aqui, mas deixa de responder mais de 100 e-mails para a Pfizer. Aliás, e-mail que chegou na mão do presidente, do vice-presidente, que chegou na mão do Braga Neto. Por isso também que ele tinha que estar aqui para explicar por que ele não respondeu, que ele era o coordenador da questão do Covid no Brasil, não respondeu. Chegou na mão do Paulo Guedes, chegou às mãos do ministro da Saúde, mas, milagrosamente, a Davad consegue adentrar o Ministério da Saúde para vender 400 milhões de doses e a Pfizer não conseguia, mandou carta e e-mail para todo mundo do governo e não conseguiu esse grande intento que o nosso reverendo aqui conseguiu. Então essa ajuda era ajuda que não ia chegar nunca. A verdadeira ajuda estava lá, que era a Pfizer e a Coronavac, mas o governo não quis. A outra revelação bombástica da CPI foi o uso de arapongas para intimidar membros da comissão, do mesmo jeito que os gangsters costumavam fazer nos Estados Unidos para pressionar rivais. O senador Rogério Carvalho acusou Braga Neto, o ministro da Defesa, de enviar militares a Sergipe para espioná-lo e pressioná-lo a não levar adiante as investigações de corrupção no governo federal. Que eu fui surpreendido semana passada. Fui convidado por um amigo para uma conversa e ele relatou que recebeu um oficial do Exército, um coronel do Exército, preste atenção, senhor relator, um coronel do Exército, do Exército, da Reserva, com um oficial da Ativa, que foram ao meu estado para bisbilhotar a minha vida, para saber o que é que podia ter para usar contra mim. Eu quero dizer ao senhor Braga Neto, que foi o emissário do oficial do Exército para fazer espionagem contra um parlamentar, um senador da República, que eu não tenho medo, que eu não abrirei mão das minhas convicções, que eu entrego a minha vida pela causa que eu defendo, que ninguém vai me intimidar. E quero mais dizer que aquele requerimento que eu pedi que fosse feito pela presidência desta comissão, solicitando os registros, os segredos ou sigilos telemáticos do ministro da Casa Civil para o Ministério da Saúde, que, por favor, depois dessa ameaça, é o mínimo que a gente pode fazer para esclarecer
e dizer, não para confrontar, mas para dizer que essa CPI não se curva a ameaças autoritárias de um tempo que achávamos que já tínhamos superado. Portanto, eu quero fazer essa denúncia aqui, publicamente, para não deixar guardado, porque no dia que isso vier ou que aparecer qualquer coisa, a gente já sabe de onde vem, a gente já sabe qual é a origem, quem foi que urdiu, quem é que está por trás. O ex-ministro da Casa Civil, hoje ministro da Defesa do Brasil, que não está ali para defender partido político, posição política e ideológica, mas para defender a Constituição, as instituições democráticas, e está submetido, inclusive, a este poder. E não está autorizado a bisbilhotar a vida de nenhum parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Em depoimento na Polícia Federal, Luiz Miranda delatou Arthur Lira e também o Pazuello com relação ao famoso pichulé, o propinão, ou melhor, o bolsolão da saúde. Posso falar a verdade? Eu, em 6 horas andando de helicóptero com ele, eu consegui 10 minutos de atenção dele. Eu não consigo falar com ele. Entendeu? Eu tenho coisas para resolver e com ele, porra, no final do ano eu levei uma pressão tão grande que eu não sei exatamente, entendeu, como resolver. Eu levei uma pressão, um cara que... Eu falei, que cara? Ele, porra, Arthur Lira botou o dedo na minha cara e falou assim, eu vou te tirar dessa cadeira, porque eu não quis liberar a grana pra listinha que ele me deu dos municípios, dos lugares que ele queria que recebesse. Ele bota o dedo na minha cara. Eu falei, o presidente sabe disso? Ele, lógico que o presidente sabe. Falei pro presidente. Aí eu olho pro Pazuello, eu falei, Pazuello, você não tem noção do que você tá falando pra mim, cara. Ele, Luiz, eu não duro, essa semana eu tô fora, eles vão me tirar, cara, o cara falou que vai me tirar. Aí eu falei, isso então é aquele da você fez do pichulé? Ele porra. É aquela história lá que eu falei, o negócio do tal do pichulé. Enquanto isso, o governo federal lança uma intensa campanha diversionista com foco no voto impresso. Tudo para tirar a atenção da corrupção descoberta pela CPI da Covid.